Alguma vez passou pela sua cabeça por que, lá no fundo, todo mundo parece ter uma bússola interna do que é certo e errado? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em um dos argumentos mais fascinantes de C.S. Lewis. Ele sugere que essa noção não é só uma coisinha que a gente inventou, mas, na verdade, uma pista para algo muito maior. Então, vamos juntos seguir essa pista e ver onde ela nos leva. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Pense naquela vez em que você sabia exatamente o que tinha que fazer e, por algum motivo, não fez. Ou quando sentiu aquela pontada de culpa, sabe? Mesmo sem ninguém por perto para julgar. Para C.S. Lewis, essa briga interna, essa tensão entre o que a gente acha que é o certo e o que a gente de fato faz, essa é a chave para entender algo fundamental sobre nós. Mas afinal, de onde vem essa contradição toda? Então, para Lewis, a resposta para esse grande enigma começa com duas observações bem simples, mas que valem para todo mundo. Duas verdades que se aplicam a qualquer um de nós, não importa de onde a gente venha ou em que época a gente tenha vivido. E aqui estão elas. Primeiro, existe essa voz interna, essa ideia de um padrão de comportamento, né? A gente pode chamar de moral, de decência, de justiça. É aquela sensação de que existem coisas que a gente deveria fazer. E aí vem a segunda parte, que é a mais honesta de todas. A gente simplesmente não consegue seguir esse padrão. A gente falha o tempo todo. E para Lewis é exatamente essa combinação de conhecer a lei e, ao mesmo tempo, quebrar a lei que nos torna humanos de um jeito único. Mas olha, para a gente entender de verdade o peso dessa tal lei interna, o Lewis nos convida a comparar ela com outro tipo de lei, as leis da natureza, tipo a gravidade. À primeira vista, elas podem até parecer a mesma coisa, mas a diferença gritante entre elas revela algo surpreendente sobre a nossa moralidade. Pensa numa pedra, por exemplo. Ela segue a lei da gravidade, certo? Se você soltar, ela cai. Mas a pedra não escolhe obedecer. A lei da gravidade é só uma descrição do que a pedra sempre faz. Não passa pela cabeça de ninguém dizer que uma pedra deveria flutuar. Ela é o que é e faz o que faz. A lei, nesse caso, é só uma descrição fria dos fatos. Agora presta bem atenção nessa comparação, porque é aqui que está o pulo do gato. De um lado a gente tem a lei da natureza. Ela só descreve o que as coisas fazem, é um fato e pronto. Do outro lado a gente tem a lei moral. Ela não descreve, ela prescreve o que nós deveríamos fazer. E qual é a imensa diferença? A gente pode desobedecer, e aliás a gente faz isso o tempo todo. Isso prova que a lei moral não é um resumo de como a gente se comporta. Ela é um padrão real, externo, que serve de régua para medir nossas ações. E essa citação do Lewis é perfeita. Ela resume a ideia com uma clareza incrível. Uma lei descreve o que é, a outra aponta para o que deveria ser. Isso quer dizer que quando a gente fala de certo e errado, a gente não está só descrevendo o comportamento humano. Não mesmo. A gente está falando de uma categoria de realidade totalmente diferente. Ok, mas será que não tem explicações mais simples para essa tal de lei moral? Talvez ela não seja tão misteriosa assim. Lewis sabia que essa hora ia chegar, então ele vai lá e encara de frente as objeções mais comuns. Vamos ver como ele desmonta as tentativas de explicar esse nosso sentimento. Bom, a primeira grande objeção é bem direta. Será que certo e errado são só nomes bonitos que a gente dá porque é conveniente ou inconveniente pra gente? Tipo, talvez agir mal signifique apenas fazer algo que me atrapalha. Será que no fundo moral é só egoísmo bem disfarçado? Cara, os exemplos que o Lewis usa aqui são geniais. Pensa só na diferença entre alguém pegar o último lugar livre no trem e alguém que te empurra para roubar o seu lugar. Os dois são inconvenientes para você, mas o segundo caso desperta um sentimento de injustiça. É outra coisa. O mesmo vale para um tropeção sem querer versus um empurrão de propósito. O machucado pode ser igual, mas a nossa reação moral é completamente diferente. Fica claro que não é só conveniência, é sobre um padrão de justiça que foi quebrado. E o exemplo do traidor é o golpe de mestre nesse argumento. A informação que ele passa pode ser super útil para um lado da guerra, mas até as pessoas que se beneficiam disso ainda acham o cara desprezível, um verme. Por quê? Porque o nosso senso de certo e errado vai muito além do que é útil ou conveniente. Então essa ideia de que a moral é só egoísmo parece que não se sustenta. Tá, beleza. Então, se não é sobre o egoísmo de uma pessoa, que tal o egoísmo do grupo? Essa é a segunda grande objeção. Talvez a gente só se comporte direitinho porque isso é bom para a sociedade funcionar. É como um grande acordo social para evitar o caos. Parece bem razoável, né? Bem, o problema, segundo Lewis, é que essa explicação cai numa armadilha lógica bem conhecida. O raciocínio é circular.
É basicamente quando você tenta provar uma coisa usando a própria coisa como prova. É tipo dizer que o céu é azul porque ele tem a cor azul. Não explica absolutamente nada. E esse diálogo que o Lewis imagina expõe totalmente a falha. Dizer que a gente tem que ser altruísta porque faz bem para a sociedade não responde à pergunta de verdade, que é: por que diabos eu deveria me importar com o bem da sociedade em primeiro lugar? A explicação só fica dando voltas. Ela não chega na raiz do porquê a gente se importa com as regras. Então, essa explicação também não funciona. Então, peraí, se a lei moral não é sobre conveniência pessoal e também não é só uma regrinha para o bem da sociedade, o que é que sobra? Depois de eliminar as explicações mais óbvias, Lewis nos conduz a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, surpreendente e muito poderosa. Vamos só recapitular o que a gente descobriu até aqui. A gente viu que a lei moral não é só uma estatística de como as pessoas agem. Também não é uma desculpa para o que é conveniente para a gente, nem um simples acordo social. E, o mais importante, não parece ser uma ilusão que a gente pode simplesmente ignorar. Ela está sempre lá, por trás de todos os nossos julgamentos. E se todas as explicações mais simples, mais mundanas, digamos assim, falham, só nos resta uma conclusão. Essa lei moral, essa noção de certo e errado, tem que ser algo real. Não real como uma cadeira ou uma montanha, mas um outro tipo de realidade. Um padrão objetivo que nós não inventamos, mas que de alguma forma nós descobrimos. E essa citação final, nossa, ela captura a essência da experiência. A gente sente essa lei como uma pressão, uma força que nos puxa para uma direção, mesmo quando tudo em nós, nossos desejos, nossos instintos, a sociedade, nos empurra para outra. É como se a gente tivesse sintonizado com algo que está além de nós, uma lei que a gente descobre, não uma que a gente inventa. E isso nos deixa de frente com a pergunta final, a mais profunda e, sinceramente, a mais inevitável de todas. Se existe de fato uma lei moral real que não foi criada pela natureza e nem inventada por nós mesmos, então de onde ela veio? Qual é a fonte dela? Essa é a questão que o argumento de C.S. Lewis nos força a encarar, e é a porta de entrada para uma jornada de pensamento ainda maior.